Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Deus. Boa tarde, Deus. Boa tarde, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo Beato. Boa tarde aos anjos. Boa tarde a todos aqueles que fazem parte do corpo celeste. Boa tarde, Pai, Criador de todas as coisas. Bendito é o seu nome, bendito é a sua grandeza, a sua misericórdia. Como uma melodia, quero muito que o meu coração, Senhor, esteja entronizado no teu coração. Toda uma entronização, Senhor, queremos estar nessa tarde. Não é, Isadora? Entronizar com o Senhor? Entronizar com o Senhor. Num total intimidade com Deus. Porque veja bem, aqueles que se amam verdadeiramente, eles são íntimos, não é? São íntimos no diálogo, são íntimos compartilhando as mais pequenas coisas, são íntimos no olhar. As pessoas que se amam, eles são íntimos no olhar, O casal apaixonado, eles têm aquela intimidade de se auto-olhar e, na verdade, eles acabam conversando com o outro pelo olhar. Sabe o filho, quando você era pequeno, acho que você deve lembrar disso, quando o pai dava aquela olhada assim, Você estava assim, aí o pai, a olhada, aí você fala, o pai não gostou, O pai não gostou, aí você procura já refazer aquilo que você está fazendo, porque no olhar do pai, e às vezes no meio das visitas, assim, o pai dá aquela olhada assim, e não fez assim, não, ele olhou, e naquela olhada você entendeu, a intimidade com o pai. E se nós somos assim, nessa intimidade com o pai terreno, com aquele que Deus nos colocou para termos a convivência e a interação com Ele. Veja, a convivência e a interação com Ele. Logo, Ele espera que nós tenhamos este mesmo sentimento quando sabemos que Deus olha. Viu o que Jó? Jó fala lá, acho que no capítulo 34, 21, se não me engano, é isso mesmo? Jó diz assim, para onde irei? Ainda que eu vá para as profundezas, ali tu me vês. Viu que coisa linda? Então assim, não há como esconder do olhar de Deus. Deus falou assim para Samuel, lindo isso lembrar disso. Temos que começar assim, essa live. Deus disse para Samuel, assim, Samuel, não te deixe se impressionar pelo que você vê pelo aspecto, pela estatura. Sabe por quê, Samuel? Porque o que você vê a face, a aparência. Eu, diz Deus, olho o coração. Você entendeu? Que Deus neste momento está olhando o nosso coração? E quando Ele olha o coração, Ele olha o que está dentro do coração. Logo, Ele sabe o que está dentro do coração, os desejos, as vontades, também aquelas coisinhas que não é bom. Está no coração, Ele vê tudo. Por isso que Ele diz, o mal não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. Logo, nós precisamos medir como é que nós vamos estar íntimos na palavra com o Criador. Por isso eu convido você para essa live. A live é o que, Isadora, o tema? O poder da gratidão. E por que assim? O poder da gratidão. Porque nas palavras do Senhor, por meio da Bíblia, Ele vem nos mostrar a importância de sermos gratos a tudo e a Ele principalmente, Então a gratidão tem um poder, sobre ela o Senhor coloca o seu poder e ela se torna poderosa, Uma palavra de amor, de carinho, ela tem poder nas nossas vidas, ela influencia os nossos sentimentos e a gratidão também. E é um elo muito bonito junto com a fidelidade na nossa relação com o Senhor, É o nosso olhar para o Pai e o Pai olhar para nós com esse olhar de gratidão, Você olha e vê que o Pai está grato quando você faz alguma coisa pro seu Pai, natural. E
o Pai Celeste também nos olha assim quando nós reconhecemos o que Ele faz nas nossas vidas. Então eu só posso fazer uma coisa agora. Obrigado, Isadora. Obrigada. Obrigado. Né? Se tem poder na gratidão, então obrigado por você ter explicado, né? Por que do poder da gratidão. Muito obrigado. Né? Dizemos obrigado, claro, porque esse é o caminho quando nós vivemos uma reciprocidade de interação, né? De entendimento, quando um, né, olha para o outro e vê as qualidades, né? Qualidades de carinho, né? de preocupação, de atenção. E a atenção do Pai hoje para nós, nessa live, né? Ele vem nos falar do poder da gratidão, diz Isadora, é o tema da live, né? O poder que tem, a gratidão, ela é poderosa, é algo, vamos dizer assim, estupendo. E por quê? Costumo dizer que a gratidão, ela é um diamante achado já lapidado. Tem o diamante que acha, né, que os garimpeiros acham, depois tem todo um processo de lapidação. Ele tem todo o valor, mas tem lapidação. A gratidão é um diamante encontrado já lapidado. É uma das, veja, a gratidão, ela é a virtude por excelência, né? A gratidão é a virtude por excelência. Porque um filho que realmente reconhece que Deus tudo pode, que Ele é Pai, ele é grato a Ele. E o pai, quando vê a gratidão do filho, o olhar do pai se comove e o coração do pai se derrete, né? Se derrete. Então, é isto que nós vamos entrar nesta tarde para podermos meditar aquilo que diz em Apocalipse 3 também, versículo 6, quando diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É muito importante nós voltarmos para dentro desta passagem, dentro desse processo de gratuidade e de gratidão com Deus. Por isso, a passagem de hoje que o Senhor traz para que nós enriqueça o nosso coração está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, de 11 a 19. 17, Lucas, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, 17, de 11 a 19. É assim, nossa, essa passagem eu conheço, eu também já li ela outras vezes, né? Então, se de repente eu olhar e falar assim, eu já li, então é melhor tirar, cortar com a tesoura, jogar esse pedacinho da passagem fora. Não, ela é eterna, é uma palavra eterna e ela precisa ficar, né? Para que nós possamos a cada dia olhar como o garimpeiro, que vai no mesmo buraco, todos os dias ele tem o processo de sair da casa dele, o garimpeiro, traçar o mesmo caminho, no mesmo buraco, e ele lá ele cavar. Um dia ele acha uma pedrinha pequena, ele volta para casa, ele fala, puxa vida, é diferente essa pedra. No outro dia ele volta com esperança e ele vai cavar novamente, porque vai sair novas pedras preciosas daquele buraco. E ele vai cavando, né? Assim é a palavra do Senhor. Dentro da palavra do Senhor flui para nós um rio de água viva, de sabedoria para nós. Por isso eu chamo você, né? Mais uma vez, para esta passagem enriquecedora, aonde o Senhor vai nos mostrar o poder que tem o nosso coração gratuito. Você tem um coração gratuito? Sim. Temos um coração gratuito. E o filho gratuito, ele senta para ouvir o Pai. Nós sentamos para ouvir o Pai. Porque o Pai vai usar os nossos lábios para falar conosco primeiro. Aí daí vai para você. Então, o Pai fala conosco no seu espírito. Ele fala conosco. Por isso que diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Somos templo do Espírito Santo. Para isso requer algo maravilhoso. Abrir a porta da sabedoria, que é a audição. E mais para abrir a porta, pegue a chave da humildade. O que Deus quer para mim nesta tarde? O
que Deus vai falar comigo para que a minha oração tenha poder de gratidão. Então vamos conosco meditar essa passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e levaram a voz, chamando-o: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Jesus ouviu-o e disse-lhes: ide mostrai ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo que ficou curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Palavras da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Como é importante olharmos para dentro desta passagem, mergulhar dentro desse processo, essa passagem enriquecedora que no pano de fundo, de sutileza, de palavras de sabedoria enriquecedora, mostra que esses homens vieram. E esses homens que estavam, vamos dizer, se decompondo em vida. Sim, porque a lepra era algo que decompunha as pessoas em vida. Iam se comendo a pele, comendo o corpo. Não é? A lepra era algo terrível. E esses homens iam. E de repente eles vêm para conseguir uma graça. Eles saíram até porque Jesus passou por aquela aldeia. Veja, Jesus passa por aquela aldeia. No caminho que ele estava fazendo, ele passa por aquela aldeia. Sai aqueles 10 homens e vão ao encontro de Jesus. Com medo, porque eles eram repudiados, preocupados. E dentro desse processo, nós observamos que, ao sair ao encontro de Jesus, como diz em Lucas 17, versículo 11, Jesus saía de Samaria e passava pela Galiléia, na verdade pelos confins. Jesus muda o percurso e ele passa pelos confins. Imagina um lugar que não era costumeiro passar, outro caminho. Aí ele passa perto daquela aldeia, onde ali vivia leproso. Ali tinha um leprosário, vamos dizer assim, né? Eles viviam reclusos nas montanhas. Mas nós observamos que vieram ao encontro dele. Os leprosos vieram ao encontro. Querido e querida, muitas vezes nós saímos também. Talvez não seja quais são as lepras hoje, né? Dor, dificuldade, tristeza, situação financeira, raiva, ódio, desavença, né? Tantas preocupações. E muitas vezes vê aquele número, às vezes fica na porta da igreja, as ruas vê aquele número de pessoas, grandes números de pessoas que vêm em bloco de 3, de 4, de 5, caminhando pelas ruas em direção à igreja. E na verdade, em direção a Jesus, que é a igreja. Que Cristo é a igreja. Assim aqueles homens saíram do seu lugar, da sua vivência de sofrimento, e foram a Cristo. Não é diferente hoje. Só que aqueles homens, eles saíram com uma certeza no coração.
E é o que falta para nós hoje. Sairmos de casa e quando vamos ao encontro do Senhor no templo, nós termos a mesma certeza que esses leprosos tiveram. Ter essa mesma vontade de encontrar o Senhor no caminho. E às vezes no caminho nós já deparamos o desejo, a vontade que vamos, já estamos tendo um encontro pessoal com o Senhor. E foi isso que eles fizeram. Eles foram pelo caminho ao encontro do Senhor, como diz o versículo 12. Ao entrar à aldeia, viram-lhe, veja bem, vieram-lhe ao encontro. A pergunta que fica para nós: como que você está indo ao encontro de Jesus? O que você está levando? O que nós levamos, na verdade? Será que quando eu vou ao encontro de Jesus, eu levo os meus? Não só as minhas coisas, mas eu levo as pessoas que eu amo comigo? Eu levo no meu coração, eu levo na minha mente, ou é só minhas preocupações, as minhas dores? Eles foram ao Jesus e ao encontro, 10 leprosos vieram-lhe. Agora observa. Pararam de longe. Pararam de longe. É muito importante entender quando a palavra vem dizer que eles, esses homens, pararam de longe. E por que pararam de longe? Porque o livro de Levítico, no capítulo 13, mostra claramente o porquê. A lei de Moisés, Deus ali iluminando Moisés, e vinha a lei de Moisés lá em Levítico 13. Eles é preciso que eles vivessem separado. Eles viviam separado. Eles eram considerados os impuros. Eles não podiam ter proximidade, porque a lepra é como se fosse uma maldição. Lá no Levítico 13 narra bem isso. É como se fosse uma maldição. Eles tinham que ser execrados da comunidade, longe, viver longe, e muitas vezes tapar a cabeça porque atacava a cabeça. E eles eram vistos como impuros. E também por ser assim, eles tinham que proclamar, se viessem pessoas em direção a eles, eles tinham que dizer: sou impuro, sou impuro. Veja a miséria que era esses homens. Eles tinham que proclamar: sou impuro. Cobrir-lhe a cabeça, viver separado. Eles tinham que já viver essa miséria de humilhação além da doença. Eles tinham que proclamar que eles eram impuros. E de repente eles tinham que parar de longe. Por isso na escritura aqui de Lucas 17 diz que eles pararam de longe. E o que faz eles quando param de longe? Param de longe e eles fazem o quê? Eles elevam a voz clamando. Eleva a voz. Meu querido e minha querida, a pergunta que fica para nós: quais são nossas impurezas? Muitas vezes nem pessoas sabem e nem te acusam, ou tem aqueles que acusam. Lá vai aquela, lá vai aquele. Olha, você vê muitas vezes pessoas te prejulgando. Dentro da igreja muitas vezes pessoas nem participam, ficam prejulgando uns aos outros dentro da igreja. E outras pessoas se auto-prejulgam. Eu não vou, eu estou a miséria, eu tenho isso, eu fiz isso, eu fiz caca. Eu estou sujo, eu estou fedendo, eu não posso ir. Mas o que fez esses homens? Clamaram em alta voz, mesmo dentro da sua impureza.
Sim, e essa atitude, esse acreditar, esse ser fiel a Deus que nós temos que ter. Quando nós nos encontramos dentro das nossas misérias e vemos que por algum motivo tem as pessoas que estão organizando, estão trabalhando na igreja, você olha que te olha de um jeito estranho, as pessoas que estão na assembleia, né, olhando, você acha que vão te olhar de um jeito diferente, porque você fez isso, você fez aquilo, você vai sentir aqueles olhares de julgamento e vai te afastar do templo, da casa do Senhor. Você tem que botar a sua fé à mostra, nós temos, né, que botar a sua fé à mostra e clamar pelo Senhor, assim como os 10 leprosos fizeram, porque eles tiveram um fogo, eles tiveram a fé, o acreditar, né, eles chamam a Jesus para ter compaixão a eles, eles falam mestre, eles reconhecem o Senhor como mestre deles. Isso falta muito em nós algumas vezes, você pôr à prova o seu clamor, o seu pedido. Senhor, eu estou me sentindo impuro, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas olha pra mim. Eu sei que tua misericórdia é grande, então olha pra mim. Então muitas vezes falta na gente esse entender e o elevar a voz ao Senhor para Ele escutar o nosso clamor, né? Entender que muitos podem te achar impuros, que nem os leprosos tinham que se autodenominar, né? Mas nada impediu eles a elevar a voz, a chamar a atenção. Eles respeitaram a lei, ficando afastados. Eles tiveram um cuidado, né? Porque o humano bateu, né? Não vou chegar perto de Jesus e tal. Então, Jesus, quando ele chama o mestre, chama a atenção do mestre para ele, é um ímpeto que a gente também tem que ter em muitas situações, né? Mesmo que o mundo te fale que Jesus não vai te ouvir, que Deus não vai te ouvir, que você não merece o olhar de Deus, a misericórdia de Deus, você, com a sua fé, acreditando em Deus, mostra o contrário. O Senhor me escuta, o Senhor olha para as minhas necessidades. É interessante porque eu fico assim, me toma a palavra, porque veja, eles param de longe e eles fazem questão, imagina os 10, tá dizendo aqui, de longe elevaram a voz. Então, imagina o clamor dos 10. Muitas vezes nós vemos num grupo de oração, na igreja, num clamor no templo, todos os irmãos louvando, clamando o Senhor ao mesmo tempo. Mas veja, clamam o Senhor muitas vezes com os lábios, mas o coração não está cheio de fidelidade. Por falta do coração não estar cheio de fidelidade, a graça não acontece. E a graça mesmo estando ali, como diz Isaías 59:1, não é minha mão incapaz de salvar, e nem eu surdo que não te ouço, mas entre mim e ti há barreiras. E muitas vezes nós temos que entender que nós elevamos a voz ao Senhor. Nós clamamos dentro de uma assembleia um número de pessoas. Clamamos no núcleo de oração com mais pessoas. Clamamos, mas muitas vezes a graça paira sobre nós. É como andar na garoa com guarda-chuva grande. Vai umedecer todo o pano, o tecido do guarda-chuva, mas não chega a nós aquele orvalho para refrescar a nós. É importante entender que eles elevaram a voz. A pergunta é, você tem elevado a sua voz? Edinho, você tem elevado a sua voz? Isadora, você tem elevado a sua voz? Nós temos elevado a nossa voz sem vergonha. O sem vergonha não no sentido pejorativo, mas o sem vergonha, sem timidez, abrir o coração, abrir os lábios, abrir a alma. Eles fizeram isso, e eles que estavam no chão, eles estavam sendo pisados, eles eram impuros e tinham que se proclamar impuros. Tinham que se proclamar, porque como a Isa disse, eles respeitavam a lei de Moisés e Levítico capítulo 13. Eles respeitavam a lei. Eles se autoproclamavam impuro porque assim dizia a lei e os sacerdotes, que era necessário que assim fosse. Meu querido e minha querida, precisamos olhar para dentro dessa passagem, dentro da riqueza que ela nos traz. E o que eles clamaram em alta voz? Uma palavra forte: mestre, tenha compaixão. Olha como eles proclamam. Aqueles 10 homens sabiam quem era Jesus, porque eles proclamaram em alta voz: mestre.
Como que eu vou falar se alguém é mestre em algo se eu não sei nada sobre esse alguém? Se eu não sei nada sobre esse outro? Então era sabido por eles quem era Jesus. A pergunta que foi para nós: você reconhece que Deus é o mestre? Será que reconhecemos que o Senhor é o mestre? É o poder, é a sabedoria, é a força, é a cura para nossas vidas? Muitas vezes nós clamamos: Pai, ajuda-me. Deus é a minha vida, Jesus é o nome que me salva. Mas será que eu realmente clamo com a certeza que eles clamaram? Ele falou: mestre, tenha compaixão de nós. Quer dizer, compadece-nos da minha miséria. Olha a minha lepra. O Senhor está olhando para você, para mim hoje, falando: olha a minha lepra. O Senhor está olhando para você e dizendo: olha, olha, essa lepra aí não é sua, eu tiro. Aí você tem que olhar para o Senhor: Senhor, então, Senhor, eu tenho mais lepras. Eu tenho lepra da impaciência, Senhor, da raiva. Eu tenho lepra, Senhor, de falar, de criticar, de murmurar, de falar mal das pessoas. Eu tenho lepra, Senhor, de falta de perdão, de aceitação. Eu tenho lepra, Senhor, de preguiça, de inveja, de ciúmes. Eu tenho lepra, Senhor, do medo. Eu tenho lepra, Senhor, da falta de fé. Lepra, Senhor. É preciso, querido e querida, que nós apresentemos ao Senhor, mas com esse mesmo desejo e anseio que tiveram os leprosos. Tenha compaixão. Quer dizer, compaixão. Jesus viu-os. Jesus viu. Jesus viu e ouviu. Veja, Jesus viu, diz o versículo 14. Viu e disse-lhes: ide mostrai aos sacerdotes. Porque ao sacerdote, em Levíticos 13, mostra que era dado o poder da ciência. É o sacerdote que testificava se era lepra ou não. Era o sacerdote que tinha que dizer que eles tinham que se apresentar. O sacerdote olhava e olhava na cabeça para ver as manchas. E dependendo da qualidade das manchas, eles eram censurados. Eles perdiam até o direito das casas. Então veja, Jesus mandou o sacerdote, porque no momento que Jesus estava caminhando naquela região, Jesus era repudiado até mesmo pelos sacerdotes. Questionavam se ele realmente era o Messias, pelas curas e por tudo aquilo que ele fazia. Nesse momento, Jesus não só manda levar o sacerdote, que era para dar o conhecimento se era lepra, mas também para mostrar para eles quem era ele. Ele estava assim: mostre para eles e diga, leve ao sacerdote, se perguntarem, vou falar que sou eu. Veja, lá os sacerdotes, e eles tinham que dizer: foi o Jesus. Por quê? Porque também é entendido que na época, quando alguém era curado da lepra, era como se fosse uma ressurreição dos mortos. É como se estivesse voltando dos mortos. É como se tivesse morrido e ressuscitado. De tão forte, porque era uma doença tão terrível, que é a hanseníase hoje, tão terrível na época, que quando alguém era curado, era como se fosse ressuscitado. Por isso Jesus manda ir mostrar aos sacerdotes. Mas olha que interessante. Quando eles iam andando, ficaram curados. Isso aqui é profundo. Muitas vezes nós vamos para a igreja. Presta bem atenção, querido, isso é para nós. Nós vamos na igreja e lá ouvimos uma palavra de poder do Senhor. Nós vamos no templo e lá o Senhor diz: não vos preocupeis, confia. Lá nós ouvimos uma palavra dada ao pastor ou ao padre, e aquele leigo, aquela leiga falando, mostrando o poder da palavra, do amor que Deus tem, que precisa que você confia. Nós recebemos aquela palavra na hora e no caminho nós deixamos ela, como diz a palavra da boa semente. Nós deixamos aquela palavra poderosa que foi nos dada lá. Vai para tua casa e confia, filho. Vai para tua casa, para o trabalho, vai dar tudo certo, eu vou estar contigo. Deus está na tua casa, vou te proteger. Saindo da igreja, saímos com a murmuração. Já no meio da rua, dentro do carro, ou chegando em casa, já mudou tudo. Já não tem mais aquela palavra poderosa que foi dada lá. Veja, eles no caminho receberam a palavra poderosa do Senhor, foram curados no caminho. Agora entra algo que vem trazer
a mensagem de hoje, que é o complemento dessa mensagem da palavra poderosa, que é o poder da gratidão. Veja, um deles, vendo que ficou curado, voltou para glorificar o Senhor. O que quer dizer isso? Mas vem cá, Jesus não mandou ir aos sacerdotes? Jesus não mandou ele ir ao sacerdote, os 10 ir ao sacerdote? Não! Ele parou e pensou, mas tá, eu vou levar ao sacerdote, eu vou lá ao sacerdote? Ele refletiu, não, eu preciso voltar a quem me fez. E diante de quem me fez eu vou me prostrar. Diante de quem me fez eu vou glorificá-lo primeiro. Depois eu vou mostrar aos sacerdotes. Nós estamos dando glórias ao Senhor primeiro. Estamos indo ao Senhor primeiro com o coração de gratidão. Estamos realmente proclamando, Deus fez isso na minha vida. Ele escolheu primeiro voltar e reconhecer quem fez. Não em dizer depois, olha isso, olha como eu estou curado, para depois voltar ao Senhor. Não, ele viu que primeiro rende graças ao Senhor. Primeiro me dobro diante do Senhor. Ele foi lá e ajoelhou, adorou o Senhor. Meu querido e minha querida, diz a palavra que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então veja, quem é que estamos adorando primeiro? Será que estamos adorando as coisas do mundo, as nossas preocupações, os nossos anseios? Ele preocupou, ele foi ao Senhor primeiro, fez um ato de agradecimento. Ele se colocar no Senhor. Muitas vezes, como eu disse, no caminho, o medo nos faz sucumbir. Diz a palavra que no livro de Crônicas, no capítulo 20, o rei Josafá era um homem piedoso, temente a Deus. Observa isso. O rei Josafá era um homem piedoso, temente a Deus, homem de fé. Mas de repente, ali o reinado dele, onde ele estava, foi cercado por 3 grandes inimigos que mandaram dizer que ele estava morto, que ia matá-lo. O rei Josafá olha para a situação dele, olha para aquilo e ele fala, estou perdido. O que eu vou fazer? Ele viu que eram 3 inimigos poderosos. Diz o capítulo 20 de livro de 2 Crônicas. Ele ficou temeroso, sentiu medo profundo. Ele sentiu medo. O que fez o rei Josafá? Se humilhou diante do Senhor. Ele foi ao Senhor e dizer, Senhor, eu estou me borrando de medo. Ele foi ao Senhor e colocou diante do Senhor, Senhor, aqui está um homem fraco. Tenho a ti, confio em ti, Senhor, mas a minha fraqueza está me fazendo sentir medo dos meus inimigos. São 3 inimigos poderosos, 3 exércitos poderosos, Senhor, para me chacinar eu e meu povo. Deus responde ao rei Josafá. Deus diz ao rei Josafá, coloque um coral para cantar. Podia dizer assim, não, Josafá, fica tranquilo, vou mandar os meus anjos, vou descer fogo do céu, vou derrubar, vou exterminá-lo. Coloque um coral para cantar, Deus disse ao rei Josafá. E o coral à frente para cantar. E foi destruído os inimigos com um coral que cantava louvores ao Senhor. Veja que coisa mais linda. Querido e querida, naquele momento Deus mostrou a Josafá, cante para mim, cante. Como é que nós estamos cantando para o Senhor? Quais são as músicas de gratidão? Deus chamou o rei Josafá para louvar o nome dele. Louvar, bendizer o nome dele diante dos inimigos. A arma
arma de Josafá foi o canto, a gratidão, louvar o Senhor. A arma que Josafá foi vitorioso foi o louvor. O poder da gratidão faz com que os inimigos caiam por terra. O poder da gratidão. Quando o teu coração, quando o meu coração, quando o nosso coração realmente se desmancha diante do Senhor, o Senhor se compadece, é um afago, é um elogio, é um abraço, é um beijo no coração de Deus. E o coração do Pai se derrete quando louvamos o nome dele, que deve ser louvado, glorificado. E naquele momento, destrói. E Deus alegra o coração e mostra para Josafá que muitas vezes, como diz Paulo no capítulo 6 de Efésios, não é contra o homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Revista a armadura de Deus, capacetes da justiça, calçados com os pés de prontidão, cinto da couraça da justiça e a espada do Espírito nas mãos, isto é, a palavra de Deus. É o que vai defender. Então veja, o Senhor nos dá o caminho para vencermos as batalhas do mal. Sim, a sua colocação, né, citando a história, o fato, né, do rei Josafá, me relembrou quando nós estávamos com Covid, né, passando aquela batalha, e nós, nos momentos de orações, nós agradecíamos o Senhor pela vitória que Ele estava nos dando, ainda sem passar o tempo da doença, né? Nós estávamos louvando ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor, nós assim como Ele orientou os 10 leprosos, né? Ide ao sacerdote para testemunhar o que eu fiz para vós. Nós fizemos uma live, né? Mostrando, agradecendo ao Senhor, testemunhando a bênção e a vitória que Deus concedeu para nós. E nessa live de hoje eu trago, como sempre em minhas orações peço, né, Senhor, olha minha miséria, né, eu te amo muito, eu creio em Ti, eu falo sobre Ti, és o Senhor da minha vida, mas eu tenho algumas coisas que me impedem de conectar mais ainda dentro da nossa ligação, que são os medos, né? Todos nós temos medos, muitas vezes besteiras, né? Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de sapo, tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que... Os seus medos. E é natural o ser humano, é da carne do ser humano ter o medo. É um instinto animal, né? O animal, ele se sente acuado, dependendo do predador. E o Senhor, quando nós glorificamos Ele, antes de Ele nos fazer passar a prova, quando a prova acontece, nós não percebemos. Quando a graça vem, você não percebe o que está acontecendo. E isso aconteceu essa semana comigo. Eu vou contar o meu testemunho do que a preparação para a live, o falar do poder da gratidão de Deus fez em minha vida. Assim como os medos que eu relatei, eu tinha muito medo de escuro. Pavor, eu não conseguia imaginar eu estar num lugar escuro e eu ficava apavorado, coração acelerado, eu dava ataque cardíaco, eu suava, eu entrava em desespero, eu gritava. E era algo que eu não conseguia controlar. E dentro do meu coração, nas minhas orações, no meu clamor para o Senhor, eu sempre pedia: Senhor, vai me dar a bênção e a graça. Eu tinha certeza que o Senhor ia me libertar desse medo que besta, né? Mas que era involuntário meu. E eu sempre agradecia, né, Senhor, obrigado por todas as conquistas que vencemos juntos, todas as batalhas que foram travadas, e o Senhor esteve ao meu lado, lutando ao meu lado, assim como na Covid, e por todas que vão vir. Eu sempre agradeci ao Senhor pelo que ia vir, assim como nos traz Romanos 8, do versículo 24 ao 25, essa passagem, esses versículos, eles nos chamam a lembrar da fidelidade com o Senhor, de ser fiel, do acreditar
sem ter acontecido. Então agradecer pelo que ainda não aconteceu. E essa ação que o Senhor colocou e ensinou no meu coração me trouxe a graça de me libertar desse medo. No momento de oração e preparação para a live, eu não percebi na hora, quando nós estávamos conversando, né? E você exortou, né? E falou que o Senhor estava me curando daquele medo. Foi como tirar com a mão. Eu senti um alívio e uma paz e chorei e senti Deus muito presente e mostrando, olha a sua gratidão, olha o reconhecer quem eu sou, olha falar de mim, olha a consequência de você estar me testemunhando nas suas lives, está acontecendo na sua vida. Então o Senhor, nitidamente, quando nós testemunhamos Ele, mostramos o que Ele está fazendo na nossa vida, sem vergonha, né? Sem a vergonha que você comentou, não do modo pejorativo, né? Sem vergonha de anunciar, o Senhor fez isso pra mim. Eu conquistei esse carro porque o Senhor permitiu. Eu conquistei a minha casa porque o Senhor permitiu. E eu conquistei a me libertar desse medo do escuro porque o Senhor me permitiu. Foi pelo Senhor. E Ele fez isso porque Ele sabia que dentro de mim eu ficava, poxa, eu acredito que o Senhor é a minha luz no escuro. Mas quando apaga a luz eu tenho medo. Como é que eu vou falar, meu Deus, que eu te amo? Como é que eu vou provar se a minha carne está agindo contra mim? Se esse medo está me dominando? Senhor, me ajuda. Eu sempre clamei ao Senhor, me ajuda. E não foi no meu tempo, foi no tempo de Deus. Eu tenho, né? Olha quantos anos que eu já tenho esse medo e agora ele vem. Tinha esse medo e agora o Senhor vem e liberta. Então temos que entender que você agradecer ao Senhor pela graça não alcançada não quer dizer que a graça você está agradecendo hoje. Senhor, obrigado pelo emprego que o Senhor vai me arrumar. Obrigado pelo emprego que o Senhor me arrumou, Senhor. E amanhã o emprego vai aparecer. Às vezes não, às vezes sim. Às vezes um minuto depois que você falou vai aparecer o emprego. Mas às vezes vai demorar um tempo. Assim como levou um tempo a recuperação, né? Da Covid, né? Levou um tempinho pra gente se recuperar. Mas a gente já tinha conseguido a graça de estar curado. E assim como... Agradecemos antes. Agradecemos antes. E assim como o medo que eu tinha do escuro, né? Então, na noite que fui liberta desse medo, né? Dormir com a luz apagada foi uma sensação muito de euforia, assim. Meu Deus, eu não senti medo nenhum. E eu ficava, meu Deus, obrigada. Até demorei um pouquinho pra dormir porque eu tava muito feliz. E daí, depois na outra noite veio aquele... será que... Eu não tenho medo do escuro, o Senhor me curou disso. Então não deixe... Quando você no caminho, você toma a posse da bênção dentro da igreja, que foi o que você comentou, e no caminho você sai murmurando, o Senhor vai falar, meu filho, eu acabei de te curar, o que você está fazendo? Como é que eu faço? Né? Eu imagino se eu tivesse né, fui libertada do medo do escuro, mas tivesse com medo daí na outra noite, não vou apagar a luz, eu fui curada, mas ele ia falar, tá, te dei a bênção, te dei a graça, tu já não me agradeceu, agora tu tá querendo pegar de volta? Então, o Senhor me chama a entender o poder de agradecer. Foi o poder do agradecer por todas as coisas, todas as batalhas que Ele fez eu vencer na minha vida, que Ele me deu a graça de vencer mais uma, Ele me deu essa libertação. Então, quando você comentou do rei Josafá, né, que ele venceu os seus inimigos louvando ao Senhor, assim como a muralha, né, que foi derrubada porque Jericó. A muralha de Jericó, né, que foi derrubada por ser... Quem que canta? Trombetas dos sacerdotes. Trombetas dos sacerdotes foram tocadas 7 dias, 7 noites e ela veio fogo do céu e ela foi derrubada. Então, essa passagem e a fala do Senhor, o voltar de um deles, mostra o poder do louvor, mostra o poder de louvar. Né? O Senhor não é só pedir. Porque Ele volta e glorifica. Isso. Né? Glorifica. Não é só você pedir, Senhor, me ajuda e tal. Aí o Senhor tá, então eu te ajudei, meu filho, olha, né? Aqui é que nem um pai, né? O filho fica pedindo, pai, eu quero uma bola nova. Pai, eu quero uma bola nova. Todo dia o filho pede a bola nova. Aí o pai pensa, não, vou dar a bola nova pro meu filho. Tá merecendo, né? Vai bem na escola, ele fez tudo certinho. Meu filho, toma a bola nova. Ai, obrigado, pai. Ai, pai, mas essa cor eu não gosto. Ai, pai, mas essa bola, ela é pintada com outras bolinhas. Eu queria uma bola xadrez. Eu queria...
botar o defeito na graça que o Senhor dá, também é um questionamento que temos que fazer, né? Porque o momento que é para ser de gratidão, de você louvar a Deus, se torna um momento de ingratidão. E a ingratidão, ela mostra visivelmente quando só um volta. Os outros 9, eles foram ingratos. Não, mas eles foram no templo, voltaram, acharam Jesus no caminho e agradeceram. Não, é o que você falou, é agradecer primeiro a Deus, né? Se o pai deu a bola pro menino, né? E o menino, pai, obrigada, antes ele tem que agradecer. Ai, Deus, obrigada pelo meu pai conseguir comprar uma bola nova pra mim. Então, é agradecer ao Senhor em primeiro lugar, dar graças ao Senhor primeiro. Então, é o que Romanos traz, você dar graças antes de acontecer algo, né? Porque nos chama a isso. E é exatamente isso, porque é o que você falou, né? Nós estávamos e de repente, no momento que estávamos meditando por vídeo, né? Minha casa lá aqui. E aí, tá, de repente, aí, aquele momento de oração, disse: o Senhor está te libertando, Isa. Depois de muitos anos, que ela tinha, eu sei, pavor. Se apagasse a luz em algum lugar dentro da casa, ela voava em qualquer um que estava perto. E de repente falou: o Senhor está te libertando hoje. Ela assustou. Não existe mais escuro. Quando estiveres no escuro, o Senhor será a sua luz. Ela chorou muito. E eu disse: até queria estar aí para ver você dormir no escuro, porque vai ser lindo de ver. Veja, e nós estávamos agradecendo ao Senhor pelos medos e por todas as situações. Nós agradecemos ao Senhor no tempo da Covid, nós orávamos de madrugada louvando o Senhor pela Covid e o Senhor nos libertou. O poder da gratidão tem algo de estupendo dentro dele, mas depende do coração que se abre, como se abre e como se entrega ao Senhor. Como é que realmente estamos se entregando ao Senhor? Porque é terrível hoje você viver no meio de pessoas insatisfeitas com a vida. Pessoas que reclamam de tudo. Não estão contentes com a casa que tem, com a roupa que tem, com o corpo que tem. Não estão contentes com a comida que tem. Reclama de tudo. E muitos daria tudo para estar no lugar desses que reclamam. Veja, o Senhor não fala no Evangelho: se fores fiel no pouco, não. Se fores fiel no pouco, serás fiel no muito. E se fores infiel no pouco, serás infiel no muito. Então muitas pessoas não é fiel pelo arroz e o feijão que tem na mesa, não é fiel pelo ovo, pelo pão que está ali. Jamais vai ter um bolo, jamais vai alcançar um churrasco, porque não é fiel no ovo com arroz, porque não é fiel na banana. Se não é fiel na banana, não vai encontrar nem a casca dela depois. Se fores fiel no pouco, serás fiel no muito. Então veja, nós precisamos ter essa fidelidade de honrar o Senhor com nossos lábios naquilo que o Senhor nos proporciona, ou está nos proporcionando. Tem pessoas que é fiel ao Senhor por uma graça e louva o Senhor, agradece ao Senhor por uma graça, mas até chegar à próxima provação. Eu agradeço ao Senhor por isso, o Senhor me fez essa graça, toda feliz. No outro dia uma aprovação: ai meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Quer dizer, aquela graça, que a presença, a força que o Senhor mostrou ontem, dá a impressão que não é para hoje. Então veja, nós precisamos entender que o poder do louvor, ele arrebenta, ele quebra muralhas. E pessoas que vivem no tempo da murmuração, é muito difícil de conviver com pessoas assim. Veja o que diz o livro de Tessalonicenses, quando Paulo vem falar no capítulo 5, do versículo 18 e 19. Veja como que a palavra do Senhor nos chama para o poder do louvor. Diz ele: em todas as circunstâncias, todas, dai graças, porque esta é. Olha aqui, a palavra está dizendo: esta, eu preciso ler a palavra como o mesmo espírito que ela foi escrita. Portanto, está dizendo aqui: porque esta é a vontade de Deus ao vosso respeito. Veja, a vontade de Deus em nós, a vontade dele em nós é o quê? Ao nosso respeito. Em Jesus Cristo,
não extingais o Espírito, quer dizer, não minimize o Espírito que foi te dado. O Espírito Santo tem tudo. Padre Jonas da Canção Nova fala, quando orar, pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo, de manhã pede o Espírito Santo, durante o dia, vinde Espírito Santo, pede, louva o Espírito Santo, porque ele é o condimento completo, tem tudo. No Espírito Santo está tudo o que precisamos, porque o Espírito provém tudo. É do Espírito que provém todas as coisas. Veja, não exime o Espírito, diz ele. Não desprezeis as profecias. Olha só. Não despreze as profecias. Não despreze a palavra de Deus. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. Guardai-vos de toda espécie de mal. Meu querido e minha querida, está dizendo o versículo 18, em todas as circunstâncias dai graça. Em todas as circunstâncias, se coloque diante do Senhor, no Senhor. Porque quando você agradece o Senhor antes, quando o seu coração entra num processo de gratidão por aquilo que você tem, é pouco, seja fiel nesse pouco. Agradeça por esse pouco. A palavra diz, quando você agradece pelo pouco, o Senhor agradece na fidelidade, o Senhor te proporciona o muito. É automático o muito vir. Jabes pediu para o Senhor que ele pudesse ir além das fronteiras e além dos limites da sabedoria. Deus fez de Jabes governador. E Jabes era o menor entre os irmãos. O nome de Jabes, o Jabes queria dizer o filho tido na dor, porque dos irmãos ele era o mais raquítico. E era o último. E ele orou ao Senhor, e o Senhor fez dele grandes coisas. Salomão pediu ao Senhor sabedoria. Deus deu para Salomão 10 vezes mais. Salomão louvou o Senhor por algo e Deus completou a vida. Veja, o poder da gratidão. O filho que agradece o pai por um presente, o pai fica feliz, ele se enche. Ele enche o coração por aquela atitude do filho. O Salmo 99, ele nos dá uma lição poderosa. O Salmo 99 leva-nos ao momento de oração, porque o Salmo 99 vem mostrar que a oração e a gratidão move a mão de Deus. Sabe aquela música que canta nos grupos de oração? Fé move a mão de Deus, sua palavra é viva, tudo é possível se você crê em Deus. É exatamente o que o Salmo vem dizer. O Salmo 99 nos chama dizendo aqui, olha, aclamai o Senhor por toda a terra. Servi o Senhor com alegria. Olha aí, serve o Senhor com alegria. Vinde, exultai-o em sua presença. Exulte o nome de Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e ovelhas do seu rebanho. Se a sua lã da tua ovelha tem carrapicho, de medo, de dificuldade, porque as ovelhas quando saem para pastar, o mato vem carrapicho na lã. Tem carrapicho da tristeza, da mágoa, da dor, da humilhação. Tem carrapicho da dificuldade financeira, da vida sentimental, tá tendo carrapichos. Nós somos a ovelha que o pastor tira os carrapichos. Mas uma ovelha que agradece pela pastagem, por aquilo que tem, e está dizendo, somos ovelhas do seu rebanho. Entrai cantando, versículo 4, olha, entrai cantando sobre o pórtico, sobre o templo, vinde aos seus átrios com cânticos, glorificai e bendizei, olha aí, agradecei o seu nome, porque o Senhor é bom. Diz aqui, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua fidelidade vai de geração em geração. E por que está dizendo que a sua fidelidade vai de geração em geração? Porque se você vê o Salmo, observa bem, 104, o Salmo 104 nos leva, Deus está dizendo, o salmista, Deus nos dá uma ordem. Veja,
de glorificar o nome dele, confiar no poder dele, não minimizar, não temer, porque ele está sempre conosco. Basta que sejamos a corações de quem realmente crê que o Senhor é Deus. Não basta eu professar com meus lábios que Jesus é o Senhor e o meu coração e ainda continua cheio de tantas quinquilharias. Se o Senhor é meu Deus, eu preciso olhar para dentro de mim, porque Ele sabe o que está dentro de mim, porque foi isso que Ele diz para Samuel 16:7, quando Ele fala: Samuel, não te preocupes com o belo aspecto nem pela estatura, pelo que você vê. Você, Samuel, vê a face, eu conheço e sei do coração. Então o Senhor sabe o que está, não dá para fugir do olhar do Senhor, como ele diz em Jó 34:21, que ainda que nós vamos esconder nos abismos, ali o Senhor está e o Senhor nos vê. Confiar na fidelidade do Senhor, como diz o Salmo 104, confiar na providência divina, diz o Salmo. Diz aí, olha: celebrai o Senhor e aclamai o seu nome, apregoai as nações as suas obras, cantai-lhe hinos e cânticos, anunciai a todas as suas maravilhas, quer dizer, testemunhar o que o Senhor faz por nós, glorificar o seu nome em júbilo, o coração dos que procuram o Senhor, olha agora, o coração dos que procuram o Senhor, recorrendo ao Senhor, o seu poder, procurai-o continuamente a sua face, recordai as maravilhas que ele operou. Veja, recordai as maravilhas que ele operou. Mas você vai observar algo grande e poderoso quando, a partir do versículo 6 até o 10, algo que está aqui. Ele diz aqui: a descendência de Abraão, seu servidor, o filho de Jacó, seus escolhidos. É ele o Senhor, atenção, queridos, é ele o Senhor, nosso Deus. Sua sentença comandam a terra inteira. Ele se lembra, olha só, olha Deus, lembrando da sua fidelidade para conosco. Ele se lembra da sentença comando a terra inteira. Ele se lembra eternamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações. Você entendeu? De Abraão vai passar por nós. Vem gerações ainda para ir. Está dizendo desde Abraão que essa palavra é atestada, é um decreto eterno, é uma cláusula pétrea. Sabe da Constituição, cláusula pétrea? A palavra do Senhor é uma cláusula pétrea. Ele diz que isto aconteceria, essa fidelidade dele, por 1000 gerações. Aonde nós estamos? Ainda vem vir muitas gerações após nós. E a fidelidade do Senhor se mantém, está dizendo aqui. Ele garantiu a Abraão e jurou a Isaac e confirmou a Jacó irrevogavelmente a Israel com aliança eterna. Com aliança eterna. Eu te darei a terra de Canaã. Querido e querida, nós temos que voltar para dentro dessa realidade, como está o nosso coração. Nós somos agradecidos ao Senhor pela pessoa da nossa convivência. Agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele nos proporciona, pelo trabalho que temos. Ah, mas eu estou precisando disso. Agradeça ao Senhor. Mexa com o coração, faz carinho no coração de Deus. Como tu és lindo, Senhor. Como teu amor, Senhor, é grande por mim. Vai carinho. Quando no início da live nós estávamos falando da intimidade. Quando nós temos intimidade, quando o casal, quando o amigo, a amiga, como o pai com o filho tem intimidade, ele conversa as coisas íntimas e coisas carinhosas. E é dentro disso que um comove o coração para o outro.
Portanto, nós temos que colocar diante de Deus como um casal que namoram com o olhar, na intimidade, para falar ao coração do amado. Deus é ou não é o meu, o seu, o nosso amado? Logo, se eu amo o Senhor, eu falo na minha intimidade, e das minhas intimidades, e das minhas cacas, e das minhas misérias, e das minhas lepras. Lepras do orgulho, da inveja, do ciúme, da falta de paciência, da raiva, do sistema nervoso, a lepra das dores pequenas, de enfermidades corporais, lepras da dificuldade financeira. Como a palavra do Senhor está nos chamando, o Evangelho de Lucas 17, de 11 a 19, está nos chamando o Evangelho de hoje para o coração gratuito a Deus. O coração que rende graça ao Senhor. Nós temos que voltar para dentro desta realidade que a palavra do Senhor nos proporciona. Observe que no início de Gênesis, a oferta que agradou a Deus foi a de Abel. Abel agradeceu ao Senhor com a sua verdade, ofereceu ao Senhor o fruto da verdade. Lembrando do pai dele, Adão e Eva. Abel foi oferecer ao Senhor e Deus agradou da oferta de Abel. E Abel chamou Caim para ir com ele, que Caim também fosse oferecer ao Senhor. Caim levou fruto de segunda. Caim olhou, nossa, mas eu vou dar isso para o Senhor? Isso aqui, essa fruta é boa. Pegou uma que estava já apodrecendo, pegou outra mais ruim e levou. Abel colocou as melhores para agradar ao Senhor. E a oferta de Abel foi aceita por Deus e a de Caim não. Caim se enraivece, já estava com inveja de Abel e acaba sendo tomado mais ainda porque Caim agia por conveniência. Por isso Deus ficou ali e era impossível aceitar a oferta de Caim. Nós precisamos olhar com a palavra de hoje que diz que o poder da gratidão é o tema de hoje. Como é que o meu coração é gratuito dentro do meio em que eu estou vivendo? Como é que eu agradeço ao Senhor pelas pessoas, do meu convívio, do meu trabalho, do setor, da empresa onde eu estou, pelo patrão, pelo salário que eu ganho? O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Como é que o meu coração de gratuidade quando eu sento numa mesa? A capacidade que eu tenho. Esse dia eu levantei de uma mesa, estava com uma amiga almoçando num restaurante. Aí eu vi aquele homem, eu tenho o hábito de fazer isso também, mas quando eu vi aquele homem render os braços do lado do prato, assim, o restaurante cheio. E ele orou e agradeceu ali no íntimo, no silêncio. Voltou ao Senhor, eu levantei e fui lá falar para ele, parabéns, mexeu comigo. Mesmo que eu faça o mesmo que ele, mas mexeu, porque quando os irmãos se encontram, quando você vê alguém tendo o mesmo sentimento que você, que também não se envergonha de louvar o Senhor. Hoje as pessoas têm vergonha de falar de Jesus, têm vergonha de agradecer a alguém que faz alguma coisa por mim. Um dia cheguei aqui, ela tinha feito um pão, falou um pão, eu agradeci por aquele pão, agradecer pelo café, agradecer. Agora veja, tem pessoas que compram agradecimento dos outros. Tem pessoas que vivem a vida murmurando, nada que eu faço eles me agradecem. Ai, olha, nem me agradeceram o que eu fiz. Se você está fazendo, se nós fazemos algo para o outro, querendo ouvir dele obrigado, não estamos dando o nosso coração. O nosso coração não está naquela ação. Aí existe um processo chamado conveniência. Nós precisamos ver que nós temos que agir como Abel, não como Caim, que fez a sua oferta com segundas intenções. Não devemos comprar o agradecimento dos outros. Fazemos aquilo que nos propôs o Senhor, porque o Senhor vai nos recompensar, diz a palavra. É Deus que nos recompensa dentro da sua palavra, dentro da sua verdade, dentro do seu poder. Ele nos recompensa, diz o Senhor. Não é isso, Isa? Sim, e ainda em Gênesis, no capítulo 29, a esposa de Jacó
a primeira esposa Lia, ela vem nos mostrar, dentro da escolha dos nomes dos filhos, uma coisa muito interessante sobre, muitas vezes, o tempo de você reconhecer como é importante agradecer. Porque até determinado momento, nós não entendemos o poder do agradecer. Muitas vezes até essa live, a gente não entendia o poder de agradecer. E agora revendo o agir de Deus, a importância e o poder que a gratidão move, assim como em conjunto com a fé, ela move montanhas. Lia teve um tempo para o agradecer. Quando no quarto filho, dos 4 primeiros filhos, o primeiro ela chamou de Rúben e deu esse nome porque Deus olhou para a infelicidade dela, a aflição dela, e agora o marido dela ia amar ela. Então ela teve, o nome foi em agradecimento, não, em desejo de um filho, em honra e desejo do marido olhar para ela, amar ela. O segundo filho que Deus proporcionou para ela chamou de Simeão. Porque o Senhor, vendo ela sendo desdenhada, deixada de lado, após Jacó casar com Raquel, ele deu mais um filho a ela. Então, voltado tudo a querer o amor do marido. E o terceiro filho, ela deu o nome de Levi. Porque o Senhor olhou para ela, o marido dela se apegou a ela por causa dos filhos, se tornaram mais amigos, mais íntimos, mas não como um casal, e porque o Senhor deu 3 filhos a ela. Só que a situação linda tá no quarto filho, que é Judá. Porque Judá, quando ele nasce, ela fala o nome dele será Judá. E ela fala, e disse: desta vez louvarei ao Senhor. Então ela teve 3 filhos antes, para no quarto ela louvar ao Senhor por Deus fazer ela fecunda, por ela dar a continuidade à geração de Jacó, porque era muito importante na época, e para nós é muito importante ainda você ter a sua posteridade, né? Alguém que nas pessoas que vai ficar as suas heranças não só financeiras, mas heranças de ensinamento, né? Alguém que você vai cuidar, e a importância do filho. Então no quarto filho, que é Judá, ela faz o nome dele, ela dá o nome dele em louvor a Deus por tudo que ele fez na vida dela. Então aqui ela entende a importância de louvar ao Senhor, e a gente vê o poder do agradecimento dela no nome do filho, em dar o filho dela como sacrifício, como presente ao Senhor, porque a gente vê quem é Judá posteriormente. Judá, na tribo de Judá, né, que de Jacó vem as 12 tribos, é da tribo de Judá que vem o berço para Jesus. É na tribo de Judá, no capítulo 39 de Gênesis, quando Jacó dá a bênção aos filhos, ele fala que o bastão estará na mão de Judá para aquela tribo, para aquele povo, até vir o seu verdadeiro herdeiro, que é Jesus. Então a gente vê claramente o poder do agradecimento de Lia na vida do filho. Então nós agradecemos pelo nosso irmão, agradecemos pelo nosso filho. Senhor, me deu esse filho, obrigada, meu Deus. Meu filho faz isso pra mim, faz aquilo, mas obrigada, Senhor. O Senhor me deu esse filho pra mim, para eu cuidar. Ele tá tomando as decisões dele. Deixa o pai e a mãe triste, assim como nós deixamos muitas vezes o Senhor triste com as nossas ações, mas continua reconhecendo e agradecendo ao Senhor pela saúde, pela vida, por ter o filho consigo. Então é muito lindo, e fica visivelmente lá em Gênesis, o Senhor já vem mostrando para nós o poder de agradecer, o poder da gratidão de Lia nessa situação pelo filho, louvando o Senhor, só dando nome. Ela não clamou ao Senhor como outras situações, né, 7 dias, 7 noites, não. O clamor dela foi o nome do filho. Então muitas vezes o clamor não precisa ser horas e horas você clamando ao Senhor. Obrigado, Deus. Porque a palavra obrigado, ela é da gratidão. Você não usa ela para outra coisa senão para agradecer. Então reconhecer o poder da gratidão com uma palavra só, obrigado.
é muito lindo. Isso vem lá de Gênesis. Então, não é só Jesus que vem ressaltar isso para nós, como, por exemplo, na passagem de Lucas, né? Em toda a Bíblia o Senhor mostra o sentido da gratidão. Em Colossenses 3, versículo 15, ele fala, nesse versículo sobre estar na paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja contigo, para viver em união, né, em um só corpo, e ser desagradecido. Ser desagradecido pela paz de Jesus Cristo na sua vida. Ser desagradecido pela união que você tem com todas as pessoas à sua volta. Sede agradecido. É um ponto final para a união, né? O corpo em união, um ponto final. E sede agradecido, ponto final. Ele dá uma orientação certeira da importância de agradecermos ao Senhor. É muito importante falar e você trazer à luz, né, dessa reflexão, porque muitas vezes, veja, ela agradeceu no filho que foi Judá, ao Senhor, ela agradeceu, ela lembrou do Senhor nesse filho. Muitas vezes, há pais que estão preocupados com os filhos, que muitas vezes estão se perdendo. A pergunta que fica, tem agradecido ao Senhor? Senhor, obrigado por esse filho, por essa filha. A oração poderosa de agradecimento do pai ao Senhor por aquele filho o liberta. A gratidão liberta, pode agradar o coração do Senhor agradecendo ao filho ou pela filha, pelo aquilo que está procedendo, está acontecendo, está sendo proporcionado na vida do filho. Deus aí move a sua mão, como diz o Salmo. O filho muitas vezes, hoje filhos têm a tendência, existe filhos que têm vergonha dos pais, vergonha da mãe, como aquela menina que era simples, morava num bairro simples, rua ainda sem asfalto, e tinha vergonha da mãe, tinha vergonha da casa, tinha vergonha da família. E ela vivia no meio de uma alta sociedade, os amigos dela eram amigos de ostentações de alta sociedade. E ela escondia a real vida, a real família, a origem dela. Ela tinha vergonha. E ela via os amigos agradecendo o pai e a mãe e vivendo umas bonanças. E eles perguntavam dela, ela sempre mudava até o endereço. Porque ela tinha vergonha da mãe, porque a mãe tinha a mão toda queimada. A mão toda enrugada. E de repente os amigos um dia seguem ela, ela não percebe e chegam todos à casa dela. Ela com vergonha ali, eles entram na casa e vão brincando e abraçam a mãe dela. E a mãe dela já quer fazer um bolo ali para os amigos, fazer algo, fazer um café, e eles aceitam. Aí algumas das meninas vai para a cozinha para ajudar a mãe dela e criam um relacionamento de amizade, de brincadeira. E quando sentam na mesa, aí uma das meninas pergunta, o que aconteceu com a sua mão? Aí aquela mãe olha assim, abaixa a cabeça, só não quer falar? Sim, falo. É quando essa minha filha, que hoje é amiga de vocês, tinha 2 aninhos. Eu, limpando a casa, deixei uma panela de gordura, de óleo, aquecendo. E o óleo já estava quente demais. Quando eu olhei, ela estava subindo no fogão e já com a mão tocando na panela. Eu saí igual uma louca. Cheguei, só deu tempo de empurrar ela, e quando eu fui segurar a panela, enfiei a mão dentro e a panela virou na minha mão. E a filha não sabia. Porque ela não queria passar para a filha não guardar aquilo no coração. Mas ela sabia que a filha tinha vergonha da casa e vergonha dela. Todos se comoveram, levantaram e foram abraçar aquela mãe lindo. E ela disse, e até hoje eu agradeço ao Senhor pela beleza da minha filha. Naquele momento que ela fez isso, a filha foi curada da vergonha. Observa que muitas vezes nos falta essa ação do agradecimento, despojar do agradecimento, o poder da gratidão para com Deus. Veja, estamos encerrando para nós irmos para a oração da gratidão. E essa oração da gratidão vai alcançar a sua vida e aqueles que virão depois de você, se você partilha essa live, por favor, para que alcance coração. É um poder, e eu agradeço já a Deus pela tua vida, por você compartilhar, desde já. Diz o Salmo
o Salmo 91. Olha só, de 1 ao 5. É bom louvar o Senhor e cantar hinos ao vosso nome, ao Altíssimo. Proclamar de manhã a vossa misericórdia. Veja, proclamar já ao levantar de manhã, agradecer ao Senhor por aquele dia, está dizendo o Salmo. E durante a noite, agradecer por a fidelidade dele. Veja, de manhã agradeça ao Senhor, tu és bendito e misericordioso. E à noite, agradeça ao Senhor por tudo que aconteceu durante o dia. Bendito é o teu nome, porque foste misericordioso comigo neste dia, Senhor. Diz o Salmo. Com a harpa de 10 cordas e liras, cânticos ao som de cítara, por vossa alegria. Ó, por vós me alegrais, Senhor, com vossos feitos. Me alegra, exulto com a obra de vossas mãos. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Será que você tem motivo nesse momento botar a mão onde está o seu coração aí e dizer: Senhor, eu agradeço pela minha vida, pelo corpo que eu tenho. Sou gordinho, sou gordinha, sou magrelo, sou magrela. Ah, Senhor, tem uma beleza, eu me acho bonito. Ah, Senhor, eu agradeço na verdade, Senhor, por tudo, pelos meus cabelos, pelo meu corpo, pela vida, pelo pão. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Ou tem muitas pessoas que não se amam como é, e não se ama aquilo que tem, não se acha, não agradece, não fica feliz quando se olha no espelho. Agradecer ao Senhor. Quando você não agradece ao Senhor por aquilo que Ele te deu, da forma como você é, você não pode reclamar se a fidelidade de Deus, da sua misericórdia, não está alcançando as suas necessidades. Bendizer ao Senhor, como fez um dos leprosos, voltou ao Senhor e se colocou de joelho ao Senhor. E de joelhos ele adorou, glorificou ao Senhor pela cura. Agradecer antecipadamente ao Senhor. Olha o que diz aqui o versículo 7 do Salmo 91. Não compreende essas coisas os insensatos. Só diz o Salmo que os insensatos não compreendem que Deus deve ser exaltado, que o nome do Senhor deve ser celebrado. Ninguém, no amigo, na amiga, no pai, na mãe, no trabalho, pelo chuva, pelo sol, pelo alimento, porque muitos que não estão descontentes com aquilo que é e com aquilo que tem. Deveria visitar muitos que estão aí internados, sendo comidos por enfermidades, e perguntar: se Deus agora pudesse, você daria o teu lugar para mim? Aquele diria: eu pego todas as tuas reclamações, eu pego toda a vida que você tem e te dou a minha. É preciso que nós caiamos na realidade, porque o Senhor, Ele volta o seu coração para nós. Diz Eclesiástico no capítulo 2, versículo 19, que os que temem o Senhor é agradecido. Então, se você reconhece ao Senhor, então agradeça ao Senhor. Diz o versículo 19 de Eclesiástico 2, quem teme o Senhor agradece pela sua misericórdia, agradece porque Ele é bom, agradece porque Ele protege, agradece porque Ele é Deus. Como diz aí em Filipenses, Paulo vem nos falar, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Como? Mediante a oração, súplica e ação de graça. Meu querido, não vos preocupeis, diz a palavra, com nada. Estás preocupado com o seu trabalho, com os seus estudos, com o seu namoro, com o seu casamento, com o seu filho, com a sua filha? Está preocupado com algo que está acontecendo na sua vida, na sua família? É financeiro? É espiritual? É na ordem da carne? É sentimental? É na ordem social, no relacionamento com os amigos? É o seu sistema nervoso, psíquico? É a sua impaciência? É uma situação que tem te pegado? Está dizendo aqui, não vos preocupeis em todas as circunstâncias,
apresentai a Deus as vossas preocupações mediante as súplicas, como fez o rei Josafá. O rei Josafá suplicou, ele sentiu medo, e ele louvou o Senhor, e ele se humilhou diante do Senhor, e o Senhor disse para ele: louvai, colocai um coral, e eu destruirei teus inimigos. Então, o rei Josafá louvou o Senhor com o coral, e Deus destruiu os inimigos, porque o rei Josafá cantava com o coral. Apresentai a Deus em súplicas e ação de graça, diz a palavra. Meu querido e minha querida, nós precisamos voltar para dentro desta verdade. Deus, Ele está próximo. Não devemos comprar a gratidão dos outros. Façamos o que façamos e façamos com amor. Que a sua bondade, que a minha bondade, que meu agradecimento seja algo de essência. Que venha de dentro, que seja algo que já é as primícias da minha convivência. Dentro da vida que eu levo, quando começa a reclamar de tudo, tem pessoas que reclamam de tudo, e o ato da reclamação faz com que as pessoas que andam com Ray-Ban, tudo tá ruim, tudo tá feio, tudo tá terrível. Se tá sol tá ruim, se tá frio tá ruim, se tá chovendo tá ruim, se não chove tá ruim, se tem feijão tá ruim, se não tem feijão tá ruim, reclama de tudo. Outros só, se não tem carne não vou comer isso, não quero isso. O coração gratuito entende o que Jesus disse no Evangelho: se fores fiel no pouco, serás fiel no muito. Se não fores fiel no pouco, não serás fiel no muito. Voltar para o Senhor. Eu quero voltar com você. Eu quero voltar com você no tempo certo. Voltar com você para agradecer. E eu quero verdadeiramente voltar o meu coração, a minha vida, pelo poder que a palavra diz. Porque veja, se a palavra tem poder, e se eu acredito no poder, se eu acredito que a palavra é a boca de Deus, é a pessoa do Senhor falando ao meu coração, eu volto o meu coração para dentro da realidade, como olho para a Helena que está aqui agora e digo: tu és abençoada por Deus. Você crê nisso? Um coral, eu agradeço por este momento, por esta hora, por essa bênção, por essa luz. Eu agradeço ao Senhor por você que está comigo e por aqueles que vão estar para depois de você, por a tua família, pela tua causa. Eu quero agradecer ao Senhor nesse momento pela tua causa, pela minha causa, pela nossa causa. E qual é a tua causa? Então você se junte comigo, junte conosco, na verdade, junte conosco, nós três aqui, você junte conosco e diga: obrigado, Senhor. Obrigado por esta tarde, por esse momento, por esta hora. Eu agradeço, Senhor, pela Isa, pela Lelê, que eu chamo de Helena. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, aonde ela está como cameraman, nós aqui, Senhor, nos auxiliando nessa live. Eu bendigo o teu nome, Senhor, porque tu és a luz, tu és a graça. Eu bendigo o Senhor, porque eu sei que a tua mão poderosa, Senhor, pode alcançar, Senhor, aqueles que necessitam, aqueles que condói, aqueles que sofrem, Senhor, nos leitos de hospitais. Há tantos vírus, Senhor, há tantas lepras. Há tantas lepras, Senhor, tantas situações que tem maculado, que tem feito um peso nos ombros, Senhor, e tem feito com que as pessoas, Senhor, andem curvadas. Por causa do peso, Senhor, da dificuldade, da tristeza. O peso dos medos, medo de ser infeliz. Medo de não sorrir, medo do acidente. Medo da provação, medo da enfermidade. Agradecer ao Senhor como nós fizemos, nós dois. Oramos agradecendo ao Senhor pelo Covid. Estávamos nós dois com Covid e nós passávamos a madrugada, obrigado, Senhor, e passando mal, ela estava
terrivelmente ruim, eu ruim, não conseguia nem levantar, agradecíamos ao Senhor pelo Covid, e o Senhor disse: agradecer a mim isso por isso? Isso não é de mim, tirou de nós. Quem crê no Senhor, agradece ao Senhor antecipadamente pelo seu poder e pela sua misericórdia. Eu quero agradecer ao Senhor pelo que está acontecendo neste momento na sua vida. Eu quero agradecer ao Senhor pelos seus anseios, pelas suas vontades. Eu quero agradecer ao Senhor pela luta que você tem dentro de você para conseguir se acontecer na vida, acontecer nos negócios, acontecer nos estudos, acontecer na família, acontecer na vida sentimental, acontecer na vida espiritual, para você acontecer em todos os âmbitos da sua vida, assim como Deus fez na vida de Jabes, assim como Deus fez em Davi, assim como o Senhor fez em Madalena, assim como o Senhor foi acontecendo na Samaritana, assim como o Senhor foi proporcionando, curando, libertando, assim como o Senhor foi abraçando. Porque o Senhor, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. O Senhor sabe das nossas quinquilharias, das nossas misérias. Mas o Senhor nos ama. Isaías 43 vem dizer: o Senhor nos ama. Ele nos chama pelo nome. Por isso eu quero agradecer ao Senhor por Ele chamar você pelo nome, por Ele chamar a mim pelo nome, por Ele chamar você pelo nome. O Senhor não te dá um apelido, o Senhor não te dá um cognome. O Senhor não nos dá um cognome, porque Ele diz na sua palavra: eu te chamo pelo nome. O nome que o seu pai sonhou para você, o nome que a sua mãe sonhou para você, estava antes no coração do Senhor. Agradeça ao Senhor pelo seu nome, porque no seu nome, porque no seu nome e porque no seu nome está o poder da misericórdia do Senhor. As bênçãos do Senhor estão sobre ti. A misericórdia do Senhor está sobre ti, meu querido e minha querida. Está sobre nós pelo poder da cruz. Sabe por quê? Porque na cruz, tudo que era impossível ficou na cruz. Porque o sangue de Jesus lavou-nos. Os pecados foram lavados na cruz. As cargas, os grilhões, os cadeados do passado foram lavados na cruz, porque a partir da cruz, tudo nos tornou possível. Como o Salmo diz, fé move a mão de Deus. Mas a fé de um filho que reconhece que o Senhor é Deus. Porque veja, saber que Deus existe, o mundo sabe. Agora, reconhecer no coração, poucos reconhecem. Saber que o Senhor nos ama, o mundo sabe. É a mesma coisa da palavra. O inimigo, ele sabe o poder que tem essa palavra. E muitos cristãos, o inimigo teme a palavra do Senhor. Muitos cristãos só é cristãos no nome. O Senhor está nos chamando a um coração de gratuidade e reconhecer essa doação, essa entrega, esse despojamento que o poder da cruz tem na nossa vida. Meu querido e minha querida, neste momento abro o meu coração ao Senhor. Ó Deus, Pai de amor e de misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na graça e no poder do Teu Santo Espírito, eu te bendigo nesta hora santa e milagrosa, por este coração que está conosco, por nós, pela nossa vida, nossa família, nossa casa e nossa causa. Eu agradeço, Senhor, por esses que estão conosco nesta live e aqueles que virão, Senhor, que serão compartilhados com outros. Eu agradeço, Senhor, pela moção da Tua mão, pelo olhar que Tu voltarás, Senhor, para a situação de cada um de nós. Ó Pai, sabemos que somos fracos, Senhor. O nosso humano, Senhor, faz-nos cair e não deixar o nosso coração entrar num processo de gratidão. Por isso, Jesus, eu quero, Senhor, bendizer ao Seu nome, nos Teus pés
pés, como diz esse canto, Senhor. É um prazer estar contigo diante de ti. Não tem nada mais lindo e mais poderoso do que estar diante de ti. Sim, Senhor, adorar-te. Tudo, Senhor, tudo. Tudo. Tudo é teu, Senhor, minha vida, minha família, meus amigos, todos que estão conosco. Sim, Senhor, é muito pouco que damos para ti. Muito mais precisas. Comparado ao que tu fazes por nós, Senhor, sopro do teu amor. Simplesmente, Senhor. Sim, Senhor, quero ser seu amigo sempre, Senhor, porque tu és o meu amigo. Quero ser fiel como tu és fiel a mim, meus irmãos. Por isso te louvo, te bendigo o teu nome, nesta hora, com todos que estão comigo. Não, Senhor, não. Em todas as circunstâncias, dai graça ao teu nome. Te adorar, Senhor, prostrar diante dos teus pés, reconhecer o teu poder, a tua bondade. Sim, Senhor, sim, somente no teu nome, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por mim e por nós. Cura-nos, Senhor. Bem pertinho, Senhor, bem pertinho. Como o leproso curado, Senhor, nos teus pés. Lá nos teus pés, Senhor, joelhar. É uma alegria reconhecer, Senhor, que tu és Deus. Adorar-te, Senhor, com o meu joelho. Reconhecer minha miséria. Adorando o teu nome. Obrigado, Senhor. Tudo que há em nós, Senhor, em mim, nos meus irmãos que estão comigo, todos. Ofereço, Senhor, cada célula, membro e órgão, célula até as medulas da nossa alma. É pouco, Senhor, que tudo é teu, nossa vida, tudo é teu. Comparando a tudo que tu faz por nós, tudo que tu faz por nós, Senhor, a tua força, o teu poder, a tua presença, Senhor. Sim, Senhor, amigo, porque tu dizes em João 15, já não chamo servo, mas não chamo amigo, estou dando tudo que recebi do meu Pai. Obrigado, Senhor, bendito é o teu nome, Senhor. Cura, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, restaura, Senhor. Vem, Senhor, vem. Senhor, obrigada por nos conceder a possibilidade e a honra de conhecer teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por habitar no meio de nós e nos mostrar o amor, o poder do perdão, o poder de agradecer, poder estar junto a Ti, Senhor. Obrigada por podermos, após a nossa passagem, que é curta demais aqui na terra, por podermos estar ao Teu lado, por o Senhor permitir. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar, dar o sim para estar junto a Ti na eternidade. Obrigado, Senhor, por estar junto de todos os nossos irmãos que nós conhecemos, Senhor. Obrigado por estar podendo fazer, Senhor, essa live, por estar sendo usada para Ti com a minha boca, com a minha voz, para passar a todos, Senhor. Eu Te louvarei em todas as circunstâncias da minha vida, Senhor, porque não importa se estamos no chão, caídos, Senhor. Tu é que nos levantará. É a nossa gratidão, o nosso amor por Ti, assim como diz o Salmo, que levará a Tua mão até nós. Obrigado, Senhor, por nos dar esse entendimento, que o poder da gratidão move a Tua mão para nossos flagelos, nossas misérias, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fazer conhecedores da importância da humildade, da esperança, do acreditar. Obrigado, Senhor, por todos os santos e anjos, Senhor, que Tu coloca à nossa disposição para pedirmos o auxílio deles, Senhor. Obrigada por Nossa Senhora, por colocar a Mãe em nossas vidas, para que com ela entendamos o poder e o entender como é ser Sua serva, Senhor. Sua serva prontamente, assim como ela foi, que a partir do momento que o anjo
mostrou a ela o que o filho dela seria, o que ela enfrentaria. Ela disse: sim, Senhor, faça de mim o que quiser, porque eu sou tua serva. Então, obrigado, Senhor, por nos dar esse mesmo entender, essa mesma possibilidade, Senhor, de te dar o sim, de ser a sua serva, de ser o seu servo, de vivermos em união e compaixão para você, Senhor, para contigo, porque sem você não resta nada para nós, Senhor, não é nada. Tudo que ganhamos, que conquistamos materialmente, financeiramente, que tu proporcionou, não é nada, Senhor, comparado à tua herança, que é o amor, que é a paixão, que é a fidelidade, que é o teu olhar sobre nós, Senhor. Obrigada, meu Deus, por todas as circunstâncias. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que falam mal de nós. Obrigada pelas pessoas que falam bem, pelas pessoas que nos querem bem e pelas que não querem, Senhor. Porque nós sabemos que isso não é delas. O mal não é das pessoas, Senhor. Ele foi colocado nas pessoas, Senhor, por causa das nossas fraquezas, da nossa carne. Então, obrigado, Senhor, por cada pessoa, mesmo ela tendo seus pecados, ela tendo no meio do limbo, na sujeira. O Senhor resgatou Ciro da sujeira e foi aplainando as montanhas e tudo para ele. Porque tu pode, Senhor, porque tu age. E Ciro foi agradecido porque ele entendeu de onde ele saiu, de onde o Senhor tirou ele. Então, para todas as pessoas é possível, para aquele que crê é possível sair, Senhor, da lepra, tirar todas as feridas, porque tu cura, Senhor. E tu nos faz entender, e obrigada por isso, que é no caminho que o Senhor nos cura. Então, obrigada, Senhor, por tudo em minha vida. Bendigo o seu nome pela tua bondade e a sua misericórdia. Por isso, Senhor, não há oração mais poderosa e mais universal, tão grande e eficaz. Quando os apóstolos chegaram em ti, Senhor, e olharam a ti e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E tu deu, Senhor, a oração que contém tudo. Por isso, Senhor, eu junto, Senhor, a Isadora, eu aqui, com a Helena, Senhor, desse lado. E junto aqui, Senhor, vamos fechar esse tempo, esta hora, na tua graça, no teu poder e na tua misericórdia. Nós unimos o nosso coração, Senhor, diante de ti. E rezamos assim com meus irmãos e irmãs. Você que está aí, junte o seu coração conosco, porque não tem mais oração mais poderosa, de força e de graça. Você já orou ela centenas de vezes, milhares de vezes, mas talvez nunca como agora, e como hoje, e como nesta live. Reze conosco, junte o seu coração conosco, em gratidão a Deus. Pai e nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Bendito seja o teu nome, desde agora e para sempre, Senhor. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Um beijo no teu coração. E obrigada por estar conosco. Isso, até o próximo. Compartilha essa live. Deixa o like. Boa.